Olá, estudantes PC! Hoje nós vamos fazer uma revisão sobre a disciplina Terapia Cognitivo-Comportamental, na verdade, Teoria Cognitivo-Comportamental. E essa revisão está baseada no livro da Judith Beck, basicamente 3 capítulos que são importantes para a leitura. O capítulo 4, a relação terapêutica, o capítulo 6, a primeira sessão de terapia, e o capítulo 14, a avaliação de pensamentos automáticos. Referente à questão dos pensamentos, nós falamos sobre as distorções cognitivas, que são os vieses cognitivos que nós temos, que os pacientes têm diante das circunstâncias. A gente não vê a realidade tal como ela é, a gente vê de acordo com a nossa expectativa, de acordo com os nossos filtros, as nossas avaliações, as nossas suposições, as nossas crenças. Isso faz com que a gente, de algum modo, vai distorcendo a realidade quase como para caber na nossa cabeça, caber no nosso bolso. É assim que a gente faz também em relação aos pensamentos. E nós falamos sobre algumas distorções, que inclusive eu vou falar aqui, as que estão no livro também. O pensamento do tipo tudo ou nada, dicotômico ou polarizado. Quando a pessoa vê a situação apenas em 2 categorias, ao invés de perceber o contínuo que há entre 2 polos. Exemplo: se eu não for um sucesso total, sou um fracasso. Catastrofização, também denominada de adivinhação. Você prevê o futuro negativamente, sem considerar outros desfechos prováveis. Exemplo: vou ficar tão perturbado que serei absolutamente incapaz de funcionar. Desqualificação do positivo. Você irracionalmente diz a si mesmo que as experiências positivas, ações ou qualidades não contam. Exemplo: executei bem aquele projeto, mas isso não significa que eu sou competente. Apenas tive sorte. Raciocínio emocional. Você acha que alguma coisa deve ser verdadeira, pois sente isso. Na verdade, acredita nisso, muito fortemente, ignorando ou desconsiderando evidências ao contrário. Exemplo: sei que faço bem muitas coisas no trabalho, mas ainda assim acho que sou um fracasso. Rotulação. Você coloca um rótulo fixo global em si mesmo ou nos outros, sem considerar que as evidências podem ser mais sensatamente conduzir a uma conclusão menos extrema. Exemplo: sou um perdedor, ele não é bom. Leitura mental. Você acredita que sabe o que os outros estão pensando, deixando de considerar outras possibilidades mais prováveis. Ele está achando que eu não sei nada sobre esse projeto. Personalização. Você acredita que os outros estão agindo de forma negativa por sua causa, sem considerar explicações mais plausíveis para o comportamento deles. Exemplo: o funcionário foi rude comigo porque fiz alguma coisa errada. Declarações do tipo deveria, tenho que, também denominadas de imperativos. Você tem uma ideia fixa, precisa, de como você ou os outros devem agir e superestima o quanto será ruim se essas expectativas não forem atingidas. Exemplo: é terrível que eu tenha cometido um erro. Eu deveria sempre dar o melhor de mim. Visão em túnel. Você só vê os aspectos negativos de uma situação. Exemplo: o professor do meu filho não sabe fazer nada direito. Ele é crítico, insensível e péssimo para ensinar. Bom, aqui então tem algumas explicações das distorções cognitivas, colocando inclusive a possibilidade de questioná-las durante o processo terapêutico
e usando ali alguns exemplos que são importantes para a gente ter essa compreensão das distorções. Nós falamos também sobre a estrutura das sessões, considerando então a primeira sessão, em que a gente vai levantar os dados gerais, pode fazer questionamentos como esses: quais são as suas dificuldades atuais? O que você quer melhorar em sua vida? São algumas perguntas que nós podemos fazer nas primeiras sessões. De um modo geral, as sessões podem ter mais ou menos essa estrutura. Agenda, no qual a gente define os tópicos que serão abordados durante a sessão. A checagem do humor, no qual a gente avalia o humor da pessoa durante a última semana. O relato da demanda identificado na agenda. Podemos ter estratégias de psicoeducação, falar sobre os problemas dos nossos pacientes, sobre o transtorno, caso tenha sido diagnosticado. É importante destacar o modelo cognitivo, basicamente o modelo linear cognitivo, no qual nós temos as crenças centrais, intermediárias e os pensamentos automáticos que vão interferir, que vão influenciar na nossa emoção, no nosso comportamento e nas nossas reações. E por fim, no final da sessão, a gente pede ali um feedback para o paciente, também oferece feedback para ele, nessa perspectiva de ir compreendendo a evolução do caso. O último tópico que nós falamos é a relação terapêutica, que na TCC tem essa perspectiva de acontecer como um trabalho em equipe, um estilo colaborativo. E aqui ela coloca alguns tópicos importantes para identificar a relação: a colaboração, o consenso quanto aos objetivos, empatia, valorização positiva e afirmação, além de obtenção e fornecimento ao cliente de feedback positivo, são efetivos na relação. Congruência, autenticidade, expressão emocional, desenvolvimento de expectativas positivas, promoção de credibilidade quanto ao tratamento, manejo da contratransferência e reparo de rupturas são provavelmente efetivos. Enfim, ela vai colocando aqui algumas possibilidades de frases que nós podemos usar ou podemos pensar sobre esses aspectos relacionados à colaboração, ao estilo colaborativo da TCC. A gente falou também sobre a resistência que vai se manifestar, que pode se manifestar em alguns comportamentos dos clientes, como ficar totalmente em silêncio, desvalorizar a terapia e o terapeuta, faltar na sessão, chegar atrasado, não pagar a sessão, são alguns comportamentos indicativos de resistência. E nessa perspectiva a gente deve investigar o porquê desses comportamentos também em sessão. Entendemos que a TCC vai falar sobre o modelo cognitivo, envolvendo as crenças centrais, intermediárias e pensamentos automáticos. Este é o modelo linear. E no modelo modal, o Beck sugere uma ampliação dessa perspectiva na compreensão dos esquemas, que podem ser desadaptativos. E diante de alguns cenários, alguns esquemas podem estar ativados. E isso faz com que as pessoas tenham comportamentos de esquiva ou de compensação dos esquemas. E sobre a contratransferência, eu vou ler aqui o conceito que eu achei importante para a gente trabalhar. Quando nós aprendemos como o comportamento do paciente afeta a nossa contratransferência, nós também aprendemos como o paciente afeta os outros. Então, na TCC, a gente também vai estar atento à contratransferência. Não há relação terapêutica que não envolva a contratransferência e, de alguma forma, a gente vai tentar compreender esses afetos que a gente sente e neutralizá-los para o atendimento. Bom, então são esses tópicos que vão cair na nossa avaliação: distorções cognitivas, a estrutura das sessões e a relação terapêutica. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você e a gente se vê.